Olá a todos, meu nome é Franco Nossi, eu sou professor da UFMG na área de Psicologia do Esporte, tenho ampla experiência com preparação psicológica de equipes e atletas de alto rendimento e também trabalho muito com uma linha de pesquisa também voltada para a saúde. É um prazer estar aqui com vocês para poder contribuir de alguma forma, tentando esclarecer um pouco sobre os aspectos psicológicos e, em especial, hoje a gente vai falar sobre a motivação para a corrida de rua. Vamos falar um pouco então sobre a psicologia do esporte, uma breve introdução sobre a psicologia do esporte. Vamos falar sobre algumas então teorias de motivação, entender por que a pessoa se motiva, por que ela coloca como prioridade algumas coisas na vida, como no caso, por exemplo, a corrida, ou se você tem interesse em colocar a corrida como um elemento de prioridade na sua vida, seja lá qual orientação motivacional que você tenha. Vamos falar então de algumas técnicas motivacionais e assim então vamos fazer algumas considerações finais a respeito do assunto. Okay? Falando um pouco então da psicologia do esporte, a psicologia do esporte ela é uma ciência aplicada. Ela se derivou da ciência mãe, né, da psicologia, tal como outras disciplinas irmãs, como a psicologia social, organizacional e assim por diante. Entretanto, a psicologia do esporte ela faz parte do núcleo de disciplinas que compõem as ciências do esporte. Né, e dessa forma ela é uma das disciplinas mais novas, né, e que vem se compondo como um conjunto de conteúdos próprios e aplicados para a área da atividade física do esporte. As capacidades psíquicas, quando a gente pensa no rendimento esportivo de uma pessoa, estamos aqui falando agora voltado um pouco para o desempenho, se a gente entender o rendimento esportivo como um conjunto de fatores que podem influenciar, né, você tem de uma forma mais comum, né, e mais fácil de entender a capacidade física de uma pessoa, né, que é muito importante para que ela tenha um bom rendimento. Uma pessoa que não está bem preparada fisicamente, obviamente ela não vai ter um rendimento talvez desejado. Você tem a parte técnica, no caso a gente pensando na capacidade da corrida, né, na modalidade corrida, né, tem simplesmente correr. As pessoas que já correm já há mais tempo ou que já têm uma preparação profissional sabem que existem técnicas para se correr adequadamente. Uma prova, por exemplo, né, para correr uma prova existe inclusive o aspecto tático da corrida, né, com que velocidade você vai correr, cada trecho da prova. Então, falei da parte biológica, da parte física, que é importante você estar bem condicionado para o desafio que você vai enfrentar. E nós temos, obviamente, também o aspecto psicológico, que em determinadas modalidades ele, então, se destaca muito. Por exemplo, correr uma maratona, uma prova de uma distância maior. Existem certos momentos dentro dessa prova que o atleta ou a pessoa, o praticante, ele vai achar que ele não vai dar conta, né? Ele vai ter uma dor, né, muito grande, vai ter uma série de coisas que vão influenciar de forma tal que ele pense talvez até em parar, né, no meio dessa corrida. Então, o que faz essa pessoa continuar à frente mesmo com determinadas adversidades? A psicologia do esporte ela vai estudar tanto os aspectos comportamentais quanto os aspectos cognitivos e sociais. É isso que ela vai fazer, que a gente vai tratar um pouquinho hoje aqui. Então, o psicólogo do esporte, só para vocês entenderem um pouco melhor, ele normalmente dentro das equipes esportivas, ele se insere junto da parte, muitas vezes, ou ele trabalha junto com a equipe técnica, que na minha opinião é o mais adequado, ou em algumas vezes também ele trabalha na área da saúde esportiva junto com outros profissionais da área de saúde. Então existe o grupo da área técnica, né, que é a comissão técnica, a parte administrativa também, né, que existe, né, a gerência, né, de uma determinada equipe, a parte onde se tomam determinadas decisões, a área esportiva, né, da saúde esportiva, como médico, fisioterapeuta, psicólogo do esporte,
esporte, o nutricionista e assim por diante. E, obviamente, todos esses componentes vão trabalhar em prol de que o atleta ou a equipe possa ter, então, o seu melhor rendimento esportivo. Então, como eu falei para vocês, a área da psicologia do esporte ela pode estudar os elementos comportamentais, né, como a motivação, como a gente vai falar aqui hoje, é o foco da nossa fala aqui de hoje, o estresse, por exemplo, né, as emoções, né, aí ele vai estudar também a parte cognitiva, como os processos atencionais, a tomada de decisão, né, e também os aspectos sociais, como a comunicação, a liderança, né. Então, assim, existe um conjunto de elementos que podem ser estudados, obviamente, e que eles se interagem, mas que a gente pode falar de cada um deles em separado para que a gente possa compreender como que essa teoria ela pode se manifestar ou ser utilizada. Bom, dando continuidade então à nossa palestra aqui, vamos falar então agora sobre o foco, que é a motivação. A motivação para a prática da corrida, vamos entender quais são as teorias de motivação, né, para você compreender o que pode te motivar, né, e também entender um pouco sobre as técnicas de motivação. Então, vamos começar falando sobre o que é motivação. Né? Existem diversas definições disponíveis aí na literatura científica, né? Mas a motivação ela pode ser compreendida pelo processo ativo, intencional e dirigido a uma meta e que vai depender de fatores ambientais, extrínsecos, ou pessoais, intrínsecos. Precisamos, então, nesse momento, de definir alguns termos importantes que nós vamos usar. O termo motivo, né, que é o estado interno resultante de uma necessidade que vai motivar, que vai incitar o comportamento. A necessidade, né, que é a deficiência que pode estar baseada em demandas corporais, ou também os impulsos, né, que são motivos associados à satisfação de necessidades básicas relacionadas à sobrevivência, como o alimento, a água, o sono e o próprio oxigênio. Sobre teorias de motivação, né, temos aqui alguns modelos básicos que a gente pode explicar para compreender um pouco melhor como que essa variável funciona. O primeiro modelo é o modelo homeostático de motivação. Né? Como que a gente vai entender a motivação por esse modelo? Ela vai considerar, nesse modelo considera que as sensações de necessidade influenciam a motivação. Né? O nosso corpo ele tem um padrão de referência, né, pela necessidade, e ele verifica se existe ou não, né, uma demanda, uma necessidade. Se existe uma necessidade, então existe um motivo pelo qual o nosso comportamento vai ser modificado a fim de satisfazer a necessidade. Né? Uma vez que esse comportamento é modificado, né, o estado atual do organismo se modifica, porque você atuou em prol de satisfazer essa necessidade, como por exemplo, você está no meio de uma corrida e de repente você começa a sentir sede. Né? Então, o seu organismo compara, né, com esse padrão de referência, o que é não estar com sede, com o estado atual, ele percebe então que existe uma diferença entre o estado desejável e o estado atual, você vai modificar o comportamento e é essa hora que quando você passa, né, perto do local onde tem água, que você vai pegar um copinho para tomar essa água e satisfazer a sua necessidade. Então esse é o chamado modelo homeostático de motivação. O segundo modelo é o modelo de incentivo da motivação. Né? Ele considera que os incentivos e as experiências modificam a percepção das emoções e da cognição, influenciando o comportamento. Como que funciona? Né? Nós somos compostos, vamos dizer assim, por uma parte mental, cognitiva, e por uma parte emocional. Né? Então, o que esse modelo fala é que os incentivos, né, isso é, que são as emoções que você pode sentir. Né? E as experiências passadas e presentes, a percepção dela, por isso a cognição, ela vai influenciar, né, a motivação da pessoa para que, por sua vez, influencie o comportamento e vire, então, um circuito.
A terceira teoria é a teoria da atribuição. Ela focaliza as pessoas, né, como as pessoas vão explicar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, se você vai para uma prova, vence ou não vence essa prova, ou se você atinge sua meta ou não atinge sua meta, que é, por exemplo, correr dentro de um determinado tempo, essa é a teoria que explica. Então, ela explica, né, algumas categorias básicas da atribuição, como, por exemplo, a estabilidade. Uma pessoa ela pode ser estável quando ela atribui, né, a causa ou o resultado à sua própria capacidade. Uma pessoa também pode ser instável quando ela atribui o resultado, por exemplo, a um fator externo, como a sorte. O locus de casualidade, que é a segunda dimensão do processo, a causa pode ser interna quando você atribui ao seu próprio esforço, ou ela pode ser externa quando você, por exemplo, atribui a algum outro razão, né? Por exemplo, mas a trilha não estava boa, eu estava com chuva, as pessoas estavam me atrapalhando porque elas estavam correndo fora de um pace que foi determinado, né? Por exemplo. A terceira categoria básica da atribuição é o locus de controle, né? Quando a pessoa atribui um resultado pelo locus de controle interno, a pessoa atribui ao seu próprio plano de ação. Ou quando ela coloca o locus de controle externo, quando está fora, né, do controle da pessoa, ela vai atribuir, por exemplo, a algum outro motivo externo, como as pessoas que estão correndo por ela. Uma outra teoria é a teoria das metas de realização. Essa, em especial, acho que para o corredor ela é muito interessante, né, porque ela vai analisar o estabelecimento de metas como uma forma de entender as diferenças no desempenho. Como que essa teoria funciona, né? O comportamento frente à realização, ele vai ser determinado por dois componentes básicos. O objetivo da realização, né, que seria, né, orientado ao resultado, orientado à tarefa, por exemplo, eu quero ir para o pódio. Ou não, eu simplesmente quero concluir a prova dentro de um tempo determinado que eu estabeleci para mim. Então, o objetivo de realização combinado com a sua percepção do quanto você é capaz, né, vai influenciar então o comportamento, o seu comportamento frente a uma determinada demanda, como por exemplo correr uma prova. Então esse comportamento vai influenciar obviamente o desempenho, o esforço, a persistência. Imagina aquela prova longa, por exemplo, né, que você está a um passo, por exemplo, de abandonar a prova, de parar a prova. Então a sua persistência ela também vai ser determinada por esses dois componentes. Qual é o seu objetivo naquela prova, né, e a percepção da sua capacidade. Claro que nesse aspecto tem alguns outros elementos que vão acabar influenciando, como tá o traço de personalidade. Existem pessoas que são mais chamadas resiliente, né? Resiliente é um termo novo que eu estou usando aqui. Resiliência é a capacidade de uma pessoa superar adversidades, né? Ela sofreu um estresse e ela assimilar esse estresse e ela continuar em frente, vamos dizer dessa forma, né? Então existem pessoas que são mais resilientes que vão resistir mais às adversidades que podem acontecer em um determinado momento da vida. Uma outra teoria é a teoria da motivação para a competência, também para as pessoas que para os atletas, para os praticantes mais determinados, aí é uma teoria importante de entender. O que ela fala? Essa teoria sustenta que as pessoas são motivadas a sentirem-se dignas ou competentes e que são os principais determinantes da motivação. Então, sentir-se competente é um elemento importante para que você se sinta motivado. Não é difícil de entender porque que uma pessoa, muitas vezes, ela pode abandonar uma determinada atividade ou um determinado objetivo, né? Quando a gente estabelece metas irreais, por exemplo, metas que são difíceis demais de serem alcançadas, obviamente o fato de você não alcançar uma meta pode gerar um sentimento de frustração. Quando esse sentimento ele fica repetitivo, você tenta uma vez e não consegue, tenta outra vez e não consegue, né? Então, por exemplo, eu tento correr a prova de 10 km e eu tenho essa dificuldade, eu não consigo concluir. Na próxima prova eu me inscrevo de novo nos 10 km e não consigo.
essa sensação de não conseguir realizar vai me gerando uma frustração. Então, o que seria o ideal? Vou correr, então, uma prova menor, por exemplo, uma prova de 5 km, que provavelmente vai estar mais adequada. Então, o fato da gente não conseguir diversas vezes vai gerar uma frustração. Por isso, a teoria da motivação para a competência. A partir do momento que eu estabeleço uma meta que eu sou capaz de realizar, né, eu vou me sentir mais motivado, essa sensação de prazer ela vai surgir de uma forma mais espontânea. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, para frente, mas basicamente o que eu preciso de um elemento que é o feedback e o reforço, né? O feedback pode ser dado por uma outra pessoa, como por exemplo o seu treinador, como o feedback também pode ser intrínseco, né? De forma que você perceba que, olha, essa prova nesse momento ela está exigente para mim, eu precisaria talvez de melhorar a minha competência, né? Algumas qualidades físicas, por exemplo, né? Ou mesmo mentais, de forma que você seja capaz de cumprir, por exemplo, uma prova de 10 quilômetros. O outro elemento são as orientações motivacionais intrínsecas ou extrínsecas, né? A tarefa que você vai estabelecer e muitas vezes até o próprio traço de ansiedade. Pessoas às vezes muito ansiosas, numa prova que ela é muito longa, né? Uma prova talvez até mais do que 10 quilômetros, essas pessoas que são muito ansiosas, elas acabam desperdiçando energia de forma desnecessária. Isso pode atrapalhar o resultado final. Então, a questão do feedback, do reforço e as orientações motivacionais, com certeza vão implicar na sua percepção de autoestima, da competência e do controle que você tem sobre a situação, né? Afetando dessa forma, então, o aspecto afetivo, né? A sua percepção de satisfação, ansiedade, orgulho, felicidade, vergonha, por exemplo, que podem surgir, esse conjunto de sentimentos que vão implicar consequentemente na sua motivação. Vamos falar agora sobre algumas técnicas de motivação, para que você seja cada vez mais capaz de se manter em atividade de forma prazerosa. Bom, as técnicas de motivação, seguindo, por exemplo, a própria teoria de motivação, né, o conceito de motivação que fala que existe um aspecto intrínseco e um aspecto extrínseco, as técnicas de motivação também podem atender a essas duas categorias. Então, técnicas de motivação podem ser direcionadas à pessoa, né, ou intrínsecas, na qual, como eu acabei de falar, né, eu falei recentemente sobre a teoria de motivação para a competência, a melhoria das suas capacidades e competências, ela vai se transformar numa técnica de motivação, pois a partir do momento que você se torna capaz de cumprir as suas metas, você vai se sentir cada vez mais motivado, né? Na realidade, um dos grandes segredos é esse, você ter uma boa orientação, né, através de um profissional que vai avaliar, né, justamente a sua capacidade e vai te auxiliar, né, a estabelecer metas que sejam mais compatíveis com aquilo que você pode desenvolver naquele momento, né? E essas metas é um outro elemento que é muito importante, né, como técnica de motivação relacionada à pessoa, ou técnicas intrínsecas, vamos dizer dessa forma, que vão auxiliar a pessoa a estabelecer desafios que sejam compatíveis com sua própria capacidade, né? É claro que melhorar a competência, isso não acontece da noite para o dia. Então você não pode estabelecer como metas desafios que são talvez difíceis demais de você conseguir realizá-los. Você precisa então de se ajustar. Como é difícil da gente melhorar a nossa competência da noite para o dia, isso é um processo gradual, por isso que você treina toda semana, né, numa determinada carga, numa determinada frequência, né, nós podemos então utilizar as técnicas de motivação num outro bloco, que seriam as técnicas chamadas de situacionais. Essas técnicas situacionais, elas justamente podem te auxiliar ajustando o nível de dificuldade da tarefa. Então, se por exemplo eu tenho uma competência ou uma capacidade naquele momento um pouco menor, eu vou estabelecer uma meta com um nível de dificuldade também um pouco menor, a fim de que eu consiga, nesse processo, equilibrar a situação. A outra
técnica de motivação que a gente utiliza muito são os próprios incentivos, né? Esses incentivos também podem vir de outras pessoas, né? Os seus colegas de corrida, o seu treinador, né? Os seus familiares, né? As pessoas mais próximas que vão te apoiar para que você consiga então realizar, né? A torcida, por exemplo, né? A motivação gerada pelo suporte social das pessoas é algo muito bacana. Por exemplo, eu tenho certeza que você já sentiu quando você está próximo da linha de chegada, onde tem mais pessoas próximas, né? Que à medida que você está passando, essas pessoas estão te apoiando, estão gritando, você sente vontade de correr um pouco mais rápido, né? Deve ser isso que acontece com você, já aconteceu comigo várias vezes. Então, para você sentir o poder, né, desse elemento motivacional que são os incentivos, né? O incentivo não precisa ser apenas dessa forma. O incentivo ele pode ser, por exemplo, você ganhar uma recompensa, né? Isso acontece muito também. Eu estou correndo pela recompensa, porque se eu ficar entre os 3 primeiros lugares, eu vou poder ganhar um prêmio. Isso também é algo que pode acontecer. Explicando um pouco melhor como essa relação entre a habilidade e a compatibilidade, né? A dificuldade da tarefa e a habilidade da pessoa pode influenciar e ser decisiva, eu vou desenhar para vocês aqui, não sou um grande desenhista, mas eu vou desenhar para vocês, depois vocês vão ver aí melhor projetado, né, como que funciona. Né? Existem 2 grandes dimensões, uma dimensão seria a dificuldade da tarefa. Essa tarefa ela pode ser muito fácil ou muito difícil, por exemplo, correr uma prova, por exemplo, com uma distância ou um circuito que seja mais fácil de você percorrer, ou um circuito que pode ser mais longo, mais desafiador. E aqui no outro eixo eu tenho a habilidade da pessoa, a competência, a aptidão da pessoa, que pode ser também, né, pouca aptidão ou pouca habilidade ou muita habilidade. Né? Consequentemente, a combinação dos 2 eixos, eu vou ter 3 grandes áreas aqui. Né? Quais são essas áreas? Eu tenho uma área A, eu tenho aqui uma área A. O que é essa área A? Significa que eu tenho uma tarefa com um nível de dificuldade maior do que o nível de habilidade ou competência que eu tenho naquele momento. Consequentemente, um desafio muito difícil de ser alcançado. Nesse caso da teoria aqui, ele é praticamente impossível de ser alcançado nesse momento. O que esse A vai me gerar? Vai gerar um sentimento de ansiedade, né? Ou de frustração, por exemplo, né? Porque você vai tentar e você não vai conseguir. Em contrapartida, eu tenho aqui a área B. O que a área B me mostra? A área B me mostra que eu estou imbuído de um desafio onde a minha habilidade é muito superior à dificuldade da tarefa que eu estou escolhendo. Por exemplo, eu vou escolher uma prova que é extremamente fácil. Né? Uma pessoa, por exemplo, que já está num nível de treinamento mais adiantado, escolhe correr uma prova onde existem pessoas, por exemplo, que não têm mesmo nível de treinamento, ou um circuito onde é extremamente fácil. E dessa maneira, o que pode acontecer? Também vai acontecer a desmotivação, só que por um motivo diferente da área A. Né? Ele vai ser acometido, por exemplo, por um sentimento de apatia, desinteresse, né? Desmotivação. O que é o ideal, então? O ideal, então, seria a área C. O que a área C me fala? A área C é uma região onde existe uma compatibilidade entre a minha habilidade, a minha competência e o nível de dificuldade da tarefa. Então, o sentimento que eu tenho nesse caso é o quê? É a motivação. Nesse caso, o que a gente pode entender melhor dessa teoria? O que ela nos ensina? Ela vai nos ensinar que eu vou elencar desafios cada vez mais difíceis à medida que as minhas habilidades e competências vão se manifestando. Por isso a importância do treinamento regular, bem orientado, sistemático, né, de forma que você consiga melhorar gradativamente as suas habilidades e competências, de forma a permitir desafios cada vez maiores. Né? Na realidade, o ser humano ele é muito
movido, né, por esse sentimento. Normalmente as pessoas buscam desafios cada vez maiores, né, e é isso que é importante também, né? Uma pessoa que não tem uma meta, um propósito na vida, é até difícil da gente imaginar, né, o comportamento dessa pessoa na sociedade. Na prática esportiva também não é diferente, né? Qual que seria o interesse da gente ficar praticando sem buscar um novo desafio, né? Mesmo que essa motivação ela possa ser proveniente, né? Por exemplo, do prazer, o que a pessoa pode buscar, né? Então, a corrida, ela poderia se motivar pelo simples prazer em praticar, ela pode praticar, por exemplo, pelo motivo da saúde, né? Ela pode praticar por um motivo social, de fazer novas amizades, ela também pode praticar pelo motivo da competição. Tem pessoas que são muito competitivas e se sentem motivadas pelo desafio da competição. Então, aqui são alguns exemplos de por que uma pessoa se motivaria a praticar, por exemplo, a corrida. Então, só relembrando, muito importante que a gente estabeleça metas que estejam dentro dessa área, que elas sejam compatíveis, né? Que existe uma relação de compatibilidade entre aquilo que você é capaz e o nível de dificuldade da tarefa, do desafio que você elenca para você. Bom, é muito importante quando a gente está falando de motivação, a motivação é algo fundamental na nossa vida, né? E no caso, para a prática da atividade, da corrida, ela também vai ser importante, mas que a gente não seja dependente, por exemplo, da motivação apenas extrínseca, por exemplo, do seu treinador, ou dos seus colegas, ou dos seus familiares. É muito importante que a gente consiga desenvolver a automotivação, que você seja capaz de realimentar esse circuito continuamente. Então existem técnicas chamadas de cognitivas, técnicas mentais, técnicas motoras ou técnicas emocionais. As técnicas cognitivas são baseadas na imaginação, na percepção de suas competências, como eu acabei de explicar. As técnicas motoras, né, porque a partir do momento que eu estou praticando uma atividade, existe uma explicação fisiológica para isso. Quando eu pratico um exercício de intensidade moderada a alta, existe uma liberação de substâncias no nosso organismo que são chamadas de opioides endógenos, ou mais popularmente também, talvez conhecida como as endorfinas. Talvez seja uma palavra mais familiar a você. Essas endorfinas, ou esses opioides endógenos, eles têm uma função, dentre outras, de ativar os núcleos do prazer. Por isso que quando a gente está praticando a atividade, nesse nível de intensidade, a gente sente essa realização. Isso também, então, é entendido como uma técnica de motivação chamada de motora, né? E as técnicas emocionais também, como, por exemplo, a expressão afetiva, o praticar junto, né? Quem já não sentiu alguma vez aquela sensação de hoje eu não vou correr não, hoje o tempo está frio, ou está quente demais, ou está chovendo, e de repente um colega seu te liga ou bate na porta, e aí, vamos lá? Vamos fazer a nossa corrida? Não é? Às vezes você estava cansado demais também, isso é muito comum acontecer. Então você acaba se motivando. Por isso que praticar a atividade física em conjunto ela é muito legal. Os grupos de corrida nesse sentido cumprem muito bem esse papel, né? Você está ali fazendo sua atividade, orientado em conjunto com outros colegas ou pessoas que você ainda não conheceu, mas que você também vai acabar gerando uma amizade, e aí essa é uma técnica muito importante. Praticar junto, né, normalmente é sempre melhor do que praticar sozinho, porque o motivo social vai te ajudar a se manter ali firme, né, no seu propósito, né, de alcançar suas metas de estar praticando. Bom, outra dica muito importante são, como eu já falei para vocês, seriam então tratar das metas, né? As nossas metas, elas são muito importantes porque elas que nos dão a diretriz, né, para onde eu devo caminhar, né? Já falei com vocês que se eu estabeleço metas que são incompatíveis, por exemplo, com a minha capacidade naquele momento, ou elas podem me gerar uma frustração, no caso sendo difíceis demais, ou gerando apatia, desinteresse pela total falta de desafio. Então, é importante a gente saber o que eu posso fazer para poder estabelecer metas que sejam mais interessantes para mim.
né, um ponto muito importante é que essas metas sejam desafiadoras, né? O desafio seria justamente metas que você sabe que são exigentes, mas que são possíveis de serem alcançadas. Então você não vai, na primeira corrida, buscar uma distância, por exemplo, ou um circuito que tenha um nível de dificuldade que seja além, né? Vai buscar algo que seja mais compatível, né? É muito importante que a gente estabeleça metas que sejam específicas e controláveis. O controle das metas é importante para saber se você está conseguindo atingir ou não. Por exemplo, você está passando por um processo de treinamento, você estabelece numa prova de, por exemplo, 5 km, correr numa determinada velocidade que vai permitir que você conclua aquela prova dentro de um tempo, né, pré-determinado. Então, fazer, por exemplo, um registro do seu desempenho a cada prova que você participa, ou, por exemplo, controlar, né, o seu treinamento, né, diário, quantos quilômetros você corre, por exemplo, a cada treino, e verificar se esse treinamento ele está se configurando com resultados nas provas. Isso pode ser também muito importante. Uma coisa também fundamental é o aspecto temporal das metas, né? Metas a curto, médio ou longo prazo são fundamentais. Eu não posso pensar em correr a maratona de Nova York, né, uma prova com um nível de exigência tão alto, sem eu ter passado ou ter me preparado para tal. Então essa pode ser hoje sua meta de longo prazo, ser capaz de correr uma maratona. Você já imaginou correr uma maratona? Né, para os iniciantes, né, em especial, isso poderia ser uma meta de longo prazo, mas não é uma meta real hoje, mas ela pode se tornar real. Por isso é importante que você estabeleça metas intermediárias, né? Eu posso vislumbrar a minha meta de longo prazo, que é correr uma maratona, mas nunca perder de foco aquele meu treino, né? O meu treino do próximo dia, que é a sua meta de curto prazo. À medida que você vai desenvolvendo essas habilidades e competências, você vai se credenciando a chegar numa meta de longo prazo. Obviamente, né, elencar na sua vida metas que sejam atrativas e positivas, né? Ninguém vai querer estabelecer uma meta que não seja atrativa. Então, metas que realmente sejam estimulantes, e isso também é algo fundamental. As metas também, mesmo que você esteja praticando uma atividade em grupo, né, é muito importante que você tenha as metas individuais. Então, existem as metas do grupo e as suas metas pessoais também. É claro que, a partir do momento que eu coloco todos esses processos, que eu estabeleço metas, é muito importante que eu estabeleça também as estratégias. As estratégias para que eu possa alcançar. Eu não posso simplesmente, eu quero correr uma maratona, e eu não trabalhar quais seriam as estratégias necessárias para eu atingir essa meta. Então, toda vez que você estabelecer uma meta, no caso, ou na corrida, ou mesmo na sua vida pessoal, nunca deixe de pensar em que formas que você poderia alcançar essa meta, né? Essa meta, ela pode ser alcançada de diferentes maneiras, inclusive uma estratégia, né? É um meio muito importante para você evitar um sentimento de frustração. Porque caso você tente de uma estratégia e ela não der certo, você tem outras possibilidades para usar até que você consiga atingir essa meta, ou que você também possa, então, nesse caso, avaliar, né, ou modificar essas metas. As metas intermediárias de curto, médio prazo, por exemplo, em especial as metas de curto prazo, elas são muito importantes para nos ajudar a avaliar se a gente está no caminho certo ou não. Será que eu estou elencando de repente uma meta que é muito difícil, além daquilo que eu poderia naquele momento? Ou será que eu não estou me subestimando? Será que eu não poderia ser um pouco mais exigente comigo mesmo? Então, essa relação de metas de curto prazo é muito importante para que a gente possa avaliar frequentemente se eu estou no caminho correto. Fundamental que vocês guardem isso, né? Estabelecer metas que sejam atrativas, desafiadoras, que sejam metas reais, possíveis de serem alcançadas, que vocês tenham metas de longo prazo. Isso é muito legal, porque eu estou vislumbrando aonde eu quero chegar.
Mas nunca perca de vista as metas intermediárias, como as metas de curto e médio prazo, né? E sempre procure gradativamente avaliar, ou periodicamente avaliar, se você está estabelecendo metas corretas para que você possa, então, se manter num caminho correto. Bom, uma vez que a gente já viu como estabelecer metas, né, que acabamos de falar, é importante você entender como que você se mantém motivado, né? Essa manutenção dessa motivação ela pode acontecer de duas formas, né? Pelo reforçamento intrínseco ou reforçamento extrínseco. O extrínseco seria um reforçamento vindo de fora, né? Isso pode acontecer de uma maneira mais agradável, como por exemplo, ser reforçado através de recompensas ou pelo reconhecimento, ou de uma maneira que também não é muito legal, que seria os castigos ou ameaças. Mesmo sendo uma forma não muito legal, ele não deixa muitas vezes de cumprir o papel que é manter a pessoa muitas vezes em atividade. Às vezes o seu treinador ele tem que te dar um puxão de orelha, né, com um castigo, né, ou te ameaçar, por exemplo, de alguma maneira, para que você continue. Infelizmente existem pessoas que, apesar de terem a competência para, as pessoas precisam muitas vezes de serem motivadas ou empurradas de alguma forma para alcançar as suas metas, até que ela desenvolva um perfil mais autônomo, mais proativo, que seria então o uso do reforçamento intrínseco, né? Manter-se praticando, manter-se motivado através do reforçamento intrínseco, na minha opinião, é muito melhor do que você usar as técnicas de reforçamento extrínseco, como por exemplo a recompensa, por exemplo, né? A recompensa, inclusive, é algo que pode ser interessante, mas que a gente tem que ter todo um cuidado, né? Para que a gente não fique sempre dependente de ter algum tipo de recompensa para que possamos continuar desenvolvendo a nossa atividade, como por exemplo a corrida. As técnicas de reforçamento intrínseco, por sua vez, são muito mais adequadas a partir do momento que você corre pelo prazer, né, espontâneo, né, de praticar essa modalidade, como nós já falamos que existem alguns motivos norteadores, como correr pela saúde, correr pelo próprio prazer, correr pelo social, correr pela competição. São motivos que podem nos influenciar intrinsecamente, né? A expressão emocional, como a gente também chegou a falar anteriormente, que seria a prática, o efeito físico da prática da atividade, promovendo então a liberação ou a ativação desses chamados núcleos do prazer, também isso é uma forma de se reforçar intrinsecamente. E também a autoafirmação ou o desenvolvimento da própria competência, de você se sentir cada vez mais capaz e dessa maneira elencar para a sua vida, como corredor, por exemplo, metas cada vez mais ousadas e desafiadoras, né? Agora, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo muito interessante que ele vai mostrar justamente o impacto de você ter que ter uma pessoa ou um treinador, por exemplo, alguém que fique ali te motivando, né? E eu vou querer que você reflita após o vídeo se você gostaria de que tipo de motivação, de uma motivação mais extrínseca ou uma motivação mais intrínseca. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, buddy. Break was over 15 minutes ago, Mitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't new, baby! Hey, Terry. Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. Get high, baby! He fits right in here. That's a long-distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. You want to play games, Gene? Well, when it's game time, it's pain time, baby! Woo! Então, o que você achou do vídeo? Será que você precisa de um Terry Tate, um treinador que fica o tempo inteiro de cima de você, te estimulando para poder fazer suas atividades? Eu preferiria não precisar, ok? Preferiria, então, ser mais motivado pela parte intrínseca. E se a parte intrínseca é algo que vai
normalmente dar mais resultado do que você precisar o tempo inteiro de ter alguém ali de cima de você, te cobrando para que você consiga fazer as coisas. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa motivação intrínseca, né? Acho que uma das coisas talvez mais importantes é você ter vivências de sucesso. Por isso que o estabelecimento de metas reais é tão importante. Não importa se hoje você vai correr ou caminhar 1 quilômetro. Daqui a um tempo, com o treinamento, você vai ser capaz de superar essas metas, né? Então, ter experiências de sucesso são fundamentais para que você continue no seu caminho, né? De forma a atingir metas mais ousadas futuramente, né? Você também pode se dar recompensas de acordo com o seu desempenho, né? Você se auto-recompensar. Por exemplo, eu estou treinando tanto e agora, pelo menos uma vez por ano, eu quero participar de uma prova, por exemplo, no exterior, né? Que pode ser correr num ambiente diferente, né? Então, acho que isso também é algo que pode te ajudar, né? Também. Os elogios verbais e não verbais, né? A forma de reforçamento intrínseco, falar que não, eu sou capaz, eu vou conseguir fechar essa prova, eu vou bater minha meta. Isso é algo também muito importante. Procurar também variar durante os treinamentos, né? Os circuitos, as velocidades, a sequência dos exercícios que você vai trabalhar para que o treinamento não se torne monótono. Procurar, então, estabelecer metas que sejam interessantes, no caso, especificamente para os treinadores. Ao estabelecer as metas para os seus corredores, procurar envolvê-los nessa participação no estabelecimento de metas também pode ser algo interessante de ser feito. A partir do momento que a pessoa entende que aquela meta também foi estabelecida por ela, em conjunto, por exemplo, com o treinador, a probabilidade de que essa meta tenha maior aderência, né, no cumprimento dessa meta. E, obviamente, as metas reais de desempenho são fundamentais dentro desse processo. O que tornaria, então, uma tarefa intrinsecamente motivadora, né? Então, como nós já vimos em alguns momentos atrás, a relação de equilíbrio, né, entre a sua competência e o desafio da tarefa é fundamental, né? Você estar completamente absorvido na atividade vai tornar essa tarefa intrinsecamente motivadora. Você já teve aquela sensação de estar correndo e de repente você perdeu a noção do tempo, de há quanto tempo que você está correndo, ou de repente você está correndo num ambiente externo e nem imagina por que você, aonde que você está? Então isso é a completa absorção na atividade, né? Isso significa que seria uma fusão entre a ação e a consciência, né? Estar mais concentrado na tarefa também é algo que pode auxiliar a tornar essa atividade intrinsecamente motivadora. Tem pessoas que gostam de correr escutando música, né? A música muitas vezes ela vai ajudar a ditar um pouco o ritmo, né, daquele seu treinamento, da prova, né? Eu, por exemplo, gosto de correr, mesmo em algumas provas, com som, quando isso é permitido, né? Então, é algo que me motiva, pode ser também que motive alguns de vocês, né? O próprio prazer na atividade, você saber que eu vou correr daqui a algumas horas, né? Se você associa a corrida com o prazer que ela te proporciona, essa motivação intrínseca, ela também obviamente vai surgir de uma maneira muito mais espontânea. Agora, a gente também tem que tomar cuidado com algumas coisas que podem ser prejudiciais para a motivação. Exemplo, algumas desses aspectos. Estar preparado fisicamente abaixo daquilo que é considerado o ideal. O que é o ideal? O ideal vai variar de acordo com a meta que você estabelece. Então, se você não tem uma preparação física adequada para aquele desafio que você vai enfrentar, isso pode realmente ser algo que vai te prejudicar. Então, fiquem atentos, né, com as metas que vocês vão estabelecer. Condições ambientais não ideais, né? É claro que correr com um tempo bom, né, assim, num local mais agradável é fundamental. Então, cuidado para que você não tenha vivências desprazerosas e você acabe por prejudicar a sua motivação, né? Como, por exemplo, vou correr num ambiente que não é muito adequado, eu posso acabar muitas vezes até me lesionando, vou correr à noite e não tem uma boa iluminação, eu não consigo ver bem o trajeto, eu posso acabar me machucando. Então, fiquem atentos
com esse tipo de situação, né? A ausência de confiança, né? Pensamento negativo, insegurança, talvez principalmente em provas onde a distância ou o trajeto possa ser muito desafiador, né? Isso pode acabar te acometendo com pensamentos que não são legais, né? Então procure estabelecer metas, trajetos, distâncias que sejam compatíveis com aquilo que você pode gradativamente buscar desafios melhores e controle muito os seus pensamentos. A tarefa da corrida, seja ela por prazer, pelo social ou mesmo pela competição, tem que ser algo muito prazeroso para você. Afinal de contas, ninguém te obrigou a correr, não é isso? Você que escolheu praticar a corrida. Então, essa escolha tem que ser algo muito natural e muito prazeroso para você. Então, controle seus pensamentos para que sejam apenas pensamentos positivos e prazerosos durante a corrida, ok? Bom, por que uma pessoa praticaria, né, teria o interesse de praticar a corrida? Existem diversos motivos de adesão. Esse quadro, por exemplo, que está sendo projetado agora, ele vai elencar alguns dos principais motivos que foram observados numa pesquisa. O motivo mais importante que foi observado nessa pesquisa foi ter o acompanhamento profissional. Você pode observar um percentual de mais de 70%. Né? Nesse mesmo valor, né, um valor muito próximo, tem a busca do desempenho, né, da melhora do desempenho, do seu condicionamento físico e, obviamente, um motivo que eu acho que norteia muito a vida das pessoas é buscar, né, uma melhoria na sua qualidade de vida. O próximo tabela que vocês estão vendo aí seriam os motivos pelas quais as mulheres gostam, né, de buscar a corrida supervisionada. Como elencado como motivo extremamente importante, nós podemos observar que o topo das escolhas das mulheres é a busca da saúde e também o fato de correr ao ar livre, bem como melhorar a autoestima e sua aparência. Os homens, eles têm já alguns motivos um pouco diferentes. Quais seriam eles? Seriam, então, a saúde, né, no caso, junto com o controle da ansiedade e do estresse, estão aí encabeçando os motivos. A autoestima e também a prática ao ar livre são motivos também importantes que devem ser considerados quando, no caso, a gente está analisando a motivação dos homens. Para fecharmos, então, a nossa palestra sobre a motivação na corrida, algumas recomendações básicas para vocês. Então, relembrando, em primeiro lugar, o estabelecimento de metas atrativas, desafiantes e metas reais, fundamental para que você possa se manter sempre em atividade, a partir do momento que sempre vai existir também um novo desafio. Desenvolver os motivos sociais, comentei, que correr junto é sempre mais prazeroso, principalmente naqueles dias onde você passou por um dia de trabalho mais exaustivo, você está ali cansado, ou às vezes tem uma temperatura que não está tão agradável, então correr com um colega, ter o apoio de um colega é muito legal. Em provas também que são mais longas, correr junto com uma pessoa pode ser muito legal, porque uma está sempre ali auxiliando a outra, motivando a outra a alcançar a meta. Procurar também durante o treino, variar as atividades e exigências para evitar aquela sensação de monotonia. Então, procure variar os trajetos, os locais que você vai correr, as distâncias, a intensidade, são coisas que você pode manipular ali dentro do treinamento, que vai te manter motivado. Você pode fazer isso, você pode pedir a ajuda do seu treinador, caso você tenha. O desenvolvimento da autonomia, da autoconfiança e responsabilidade através de uma participação ativa, isso alguns de vocês têm o treinador, outros não, mas aqueles também que têm o treinador, procurar se envolver, procurar não simplesmente ficar numa atitude passiva, mas participar também um pouco mais do processo, de escolher os trajetos, sugira locais, combine com o grupo, vamos correr num local diferente, numa condição diferente, isso também pode ser algo que vai auxiliar. E, sobretudo, procurar desenvolver uma orientação ao sucesso e a normas individuais de referência. Vocês muitas vezes estão correndo em grupo, que é algo que eu inclusive recomendo, correr em grupo é muito prazeroso, mas às vezes você é aquele corredor mais solitário também, acontece isso. Mesmo então que você seja um corredor de grupo,
nunca perca de referência suas normas individuais. Às vezes tem algumas pessoas que estão num nível de treinamento mais avançado que o seu, como pode acontecer pessoas que ainda não chegaram no seu nível de treinamento, né? Então, nunca perca sua própria referência. Às vezes, correr com um grupo que está um pouco mais treinado por algum tempo, para te puxar um pouco mais no treinamento, pode ser legal. Como também você desenvolver o aspecto social. Não, hoje eu vou ajudar o meu amigo que ainda não está naquele nível de treinamento meu. Então eu vou diminuir um pouco o meu ritmo para poder auxiliar e motivá-lo. Essas coisas também às vezes são legais, porque desenvolve um pouco o senso ali do social, né? Por fim, então, a motivação é algo fundamental dentro do processo e que faz parte da nossa vida no cotidiano. Existem, obviamente, desafios ou dificuldades que a gente vai enfrentar em alguns momentos, aí numa temporada de treinamentos, que podem, às vezes, abalar um pouco a motivação, mas nunca perca a consciência de que, né, praticar a corrida é algo muito bacana, é a atividade que você escolheu, existem uma série de benefícios que você pode ter com a prática da corrida, né, o benefício físico, né, como por exemplo se manter em forma, né, a melhoria da condição básica de saúde, que é muito importante, os benefícios mentais ou cognitivos, né, de manter sempre sua mente mais arejada, porque para muitas pessoas, inclusive, a prática da corrida funciona como uma autoterapia. Eu acho que isso também é muito bacana. Você mantém um ambiente interno, né, mais saudável, isso é muito legal. E também os benefícios sociais, né, como conhecer novas pessoas, né, tá, às vezes convivendo num ambiente diferente do que do seu ambiente de trabalho, né, dar uma arejada, né, vamos dizer assim, no seu ambiente social, no seu ciclo social, também é muito bacana. O que eu tinha para falar para vocês nesse momento é isso, né? Existe um volume de informações muito grande, inclusive sobre a própria motivação. Existem muitas outras coisas para falar. Caso vocês tenham interesse, né, tem o meu contato pessoal, provavelmente aí que vocês vão acessar através da página. A gente pode ter algum tipo de contato a mais, né? Provavelmente vão existir outros cursos que a gente vai poder falar um pouco mais de outros aspectos, né, da psicologia do esporte. Hoje a gente falou aqui sobre um ponto que eu considero fundamental, que é a motivação. Eu considero que a motivação é o nosso combustível, né? É a mola propulsora da ação. Por isso que é importante, né, que eu tenha o componente de direção, que é saber para onde eu vou, e o componente energético, que é o meu combustível propriamente dito, né? Será que eu vou ter energia para chegar lá? Então, com todas essas técnicas que eu mostrei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se tornar cada vez mais capazes de estabelecer metas reais e de buscar novos desafios e se manter motivado para a prática da corrida, ok? Um prazer aí falar com vocês. Um abraço, até a próxima.